Olá, caríssimos! Hoje estou aqui para falar sobre este livro, Faça-os Ler, do Michel Desmourget. Eu estava há muito tempo aguardando esse livro, né? Porque quando eu vi que ia sair, né, ele é recente, ele é de 2023, ele saiu pelo menos na França e já foi traduzido aqui pela editora Vestígio. A editora Vestígio também já trouxe outro livro do Desmourget, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, né, que eu também gravei um resumo aqui, um comentário sobre esse livro aqui mesmo no canal. E é um livro excelente, foi um dos melhores livros que eu já li, eu sempre volto a ele, fundamental para todo mundo tem que ler esse livro. E aí, ele escreveu esse livro aqui justamente para tentar responder a algumas questões que ficaram ali, né? Que principalmente essa ideia como não criar cretinos digitais. Então, quais são as soluções para isso? Muitas pessoas vinham perguntar para ele o que fazer. Né? Então, depois de muita pesquisa, quem leu o Fábrica de Cretinos Digitais sabe que o Desmourget ele pesquisa muito bem, tem muitas fontes, muitas referências, é muito rico nessas referências científicas e artigos. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. Né? Não adianta você falar só do senso comum, você tem que se basear nos estudos e ele faz isso muito bem. Né? Ele é um grande divulgador científico, assim, né? Escreve muito bem. E então a ideia dele era realmente, né, tentar achar um antídoto para a estupidificação das mentes, né? E qual que é o resultado? Qual que é a solução? A leitura. Justamente a leitura é isso que ele vai falar. Né? O leitor é o anticretino digital, como ele diz. Né? Então, assim, o livro é dividido em 5 grandes partes, tá? Então, a primeira parte, com vários capítulos, né, cada parte, mas a primeira parte se chama A Lenta Agonia da Leitura, que ele vai tratar do declínio do livro nas novas gerações, né, e as consequências disso no desempenho escolar, sempre com dados, né, muitos dados. A segunda parte vai falar sobre a arte de ler. O Desmourget então, ele mostra que a leitura é uma habilidade complexa e ela é construída lentamente. Não adianta você chegar lá, né? Então, agora estou indo para o vestibular, né? Então agora eu vou ler tudo que eu não li, ou depois, né, na universidade, agora eu vou desenvolver a capacidade de leitura. Não, não é assim que funciona, é construído lentamente, você precisa, né, ir aos poucos durante vários anos, né, para se tornar um bom leitor. A terceira parte fala sobre as raízes da leitura, então ele vai apontar a importância fundamental das experiências precoces para a construção da habilidade de ler. Né? Então, como eu já tinha anunciado um pouco antes, né? Ele vai tratar agora de que você tem que começar desde cedo, não dá para deixá-la, né, para qualquer momento lá mais tarde na vida. Ele fala do papel insubstituível do ambiente familiar. Isso é uma coisa que ele vai falar ao longo de todo o livro. Né? Para desenvolver um bom leitor, o ambiente familiar é fundamental. Não existe, não tem como substituir isso. E ele fala que a escola, apesar de importante, ela tem uma incapacidade de compensar, né, as deficiências de um ambiente pouco estimulante para a leitura nas casas. Né? Então, a escola não vai conseguir remediar isso. Se na sua casa você tem, né, uma cultura ruim de leitura, dificilmente a escola vai sanar essa falha, essa lacuna. Né? Claro que acontece, mas vai ter uma dificuldade muito grande. A quarta parte, ele vai falar sobre um mundo sem livros. Ele vai falar que os livros têm uma habilidade única para estruturar o pensamento, nutrir a memória e facilitar a apropriação de conhecimentos complexos. Né? Não existe. O livro é espetacular nesse sentido. Né? E eu vou falar um pouco sobre o que me chamou a atenção em cada uma dessas partes. Tá? Indo aí para a estrutura ainda, né, falando da estrutura do livro, tem a quinta parte que vai falar sobre os múltiplos e duradouros benefícios. Ele vai mostrar os benefícios, né, baseados em descobertas científicas da leitura para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento emocional e desenvolvimento social dos nossos filhos. Tá? Então é impressionante a quantidade de benefícios que tem a leitura. E o epílogo, né, que é bem pessoal, ele vai falar de fazer da criança um leitor. Né? Então ele vai trazer maneiras práticas para enraizar a leitura nos hábitos da criança. Né? Então, falando algumas partes que me chamaram bastante atenção, tem ali no início já, né, na primeira parte, a lenta agonia da leitura,
ele vai falar que a gente tem que apresentar livros para as crianças antes mesmo delas saberem ler. Você tem que ler desde pequeno, né? Então, na nossa família, a gente, desde bebê, a gente já lia para as crianças, claro, os livrinhos, né, ali específicos e tal. Sabe que a criança fica desatenta, mas desde bebê a gente lia. Tem até uma foto bem bonitinha na nossa família que a gente guarda assim, com bastante carinho, a gente sempre vê. É o meu filho lendo para a irmãzinha bebê no sofá. E ela atenta ali para a voz, porque isso é uma coisa que é muito interessante, né? Muito fabuloso mesmo, que as crianças gostam de ouvir a voz das pessoas queridas. Então, você lê para uma criança, ela gosta de ouvir sua voz, né? Ela se sente confortada. Então tem essa imagem, né? Tem até um videozinho também, né, do meu filho pequenininho ali, eles têm diferença ali de 2 anos e meio, quase 3 anos, mas meu filho pequenininho lendo, né, ali livros que eu tinha lido para ele, às vezes ele nem sabia direito, né, mas ele ia lendo o que eu tinha lido para ele, ali aquele livrinho para a irmã. Então é bem gostoso isso. Então a gente tem que fazer essa leitura compartilhada, né? É uma coisa fundamental no livro, nesse livro aqui. Ele vai falar bastante sobre o hábito da leitura compartilhada, como isso é fantástico mesmo para você desenvolver várias habilidades na criança e para também ter esse momento gostoso, né, em família. Então ele fala que é uma prática que tem que ser adotada por todos os pais, né? Ela, inclusive, essa leitura compartilhada, ela alimenta a leitura individual, incentiva a leitura individual depois das crianças. Também ele vai apontar que tem, né, o grande elefante digital onipresente aí, né, as telas, elas estão onipresentes e as telas são inimigas vorazes dos leitores. Ele já tinha falado, né, nesse livro aqui, A Fábrica de Cretinos Digitais, sobre a questão das telas, né? Então ele vai falar, vai de novo martelar nesse ponto. Nós temos um tempo limitado, né? A gente não tem lá tantas horas que a gente está acordado, tantas horas que a gente tem disponível para fazer as coisas. E todas essas horas que a gente dedica a Netflix, Fortnite, TikTok, Instagram, elas não surgem do nada, não foram criadas novos tempos no nosso dia, né? Não, a gente continua tendo as 24 horas. Só que agora essas horas foram retiradas de outras atividades. O momento que você passa nas redes sociais, nas telas, foram retiradas de outras atividades, né? Então, incluem o sono. Ele fala no outro livro, né, como as pessoas estão, as crianças, adolescentes, perdendo o sono para ficar, porque ficam ligadas nas telas, perdem interações familiares porque preferem ficar no celular, as tarefas escolares sofrem muito com isso, e a leitura também, a gente sabe, né? Estamos cada vez mais tendo uma diminuição nos hábitos de leitura. Isso, as telas são, a gente tem que rever isso, as telas são a grande culpada, então a gente tem que rever isso, como que é na nossa família, como é que a gente tem feito o uso das telas, né? Então, a gente está tendo desempenhos alarmantes mesmo, tanto na escola quanto nos níveis de leitura. Tem um capítulo inteiro para falar sobre isso. E a parte 2, a arte de ler, né, que é aquela momento que ele fala que a leitura é uma habilidade complexa, construída lentamente, né? Então a leitura ela não está introjetada nos nossos genes. A leitura existe aí há 5.000 anos, mais ou menos, né? Que as pessoas... Aí tem um livro impresso, né, lá com o Gutenberg, então é uma coisa recente. Então a gente precisa de um treinamento paciente e assíduo para a gente se tornar grandes leitores, né? Mas apesar dessa dificuldade que a gente tem de se tornar grandes, de nos tornarmos grandes leitores, o nosso cérebro foi feito para aprender. Então muitos estudos de neurociência e outros estudos vão mostrar, né, que a gente tem essa grande capacidade, né, de apreensão do mundo, né? Então a gente precisa treinar isso. E não adianta a gente tentar encontrar atalhos. Muitas vezes a gente tem, né, essa questão de, vamos encontrar um atalho aqui para ler, por exemplo, a questão de leitura dinâmica, né? Então eu vou lá, então eu quero fazer um curso aí de leitura dinâmica, né? Não, a gente tem uma limitação científica, inclusive comprovada cientificamente, da capacidade que a gente consegue ler, né? O tempo que a gente consegue ler. Então, a média aí é mais ou menos 280 palavras por minuto. Tá? Você pode ir um pouquinho a mais, pode ficar um pouco abaixo, você pode desenvolver isso, mas você não vai muito além disso. Tem um limite disso. Então, dá mais ou menos uma página assim, né?
Então você tem que tomar cuidado com essas questões, né, de eu vou fazer uma leitura dinâmica e vou conseguir terminar um livro grande, vou terminar o livro do Desmorger aqui, né, tem aí 360 páginas, eu vou fazer a leitura dinâmica e vou terminar ele em 20 minutos. Não existe isso, tá? Não caia nesse conto, né? É muito ruim. Até ele lembra uma frase do Woody Allen, que é muito engraçada, que o Woody Allen fala assim, eu fiz um curso de leitura dinâmica e consegui ler Guerra em Paz em 20 minutos. Tem a ver com a Rússia. É isso que eu sei, né? E é isso, realmente, você não consegue aprender tudo, né? Você não desenvolve nada, né? Claro que isso não impede que a gente se esforce para aumentar a nossa capacidade de leitura, né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais uma criança lê, mais habilidade de decodificação vai se desenvolvendo e vai se automatizando. Você vai lendo, né? Você não precisa ler, né, ler traduzindo aquele código, né, você lê, vou construir uma casa na árvore, né, quando você lê e já consegue ter um nível maior, você, né, rapidamente você lê isso, né, você não vai traduzindo cada elemento, vai fazendo a imagem de cada elemento, né, você faz rapidamente tudo aquilo. Quando você está aprendendo outra língua, você até percebe isso, né? Quando com adulto, adolescente, você vai aprendendo outra língua, você vai vendo como você vai construindo aos poucos os bloquinhos, né? E cada vez você vai aperfeiçoando, você vai otimizando blocos maiores, né? Então é muito importante, né? Ler mais. Quanto mais você lê, melhor você lê e mais você vai acabar gostando de ler. Né? Então precisa ser esse esforço. Né? Uma parte que eu achei muito legal, muito interessante, é um lugar que ele fala sobre a complexidade linguística em função da idade, né, e dos modos de expressão. Então, pega ali, né, a complexidade linguística para a escola, 2 a 6 anos, tem muitos estudos que mostram, né, os livros certos para cada idade, é muito importante a gente respeitar isso. Claro que não impede que uma criança ali, né, por exemplo, 12 anos, não vai poder ler um livro que é indicado para uma pessoa mais velha. Por exemplo, eu na minha família, ano passado, eu respeitei a velocidade, né? A gente passou o ano inteiro lendo. Ano passado eu li com eles, em voz alta, né, compartilhada, Senhor dos Anéis, que eu acho que é um livro indicado aí para 16, 18 anos. Né? Eu li com eles. Foi possível eles lerem, eles ouviram, entenderam, gostaram, participaram. Então, assim, né? Mas você tem tem um monte de palavras ali que eles não entendiam. A gente tinha que, o que significa essa palavra? Interrompi, perguntava, a gente conversava, né? E também tem essa pesquisa da complexidade linguística direcionada também para modos de expressão. Por exemplo, se é impresso, né, os livros, os jornais, se é audiovisual, TVs, filmes, etc. Conversação entre adultos, entre criança e adulto. E a complexidade linguística em leitura compartilhada. Então, esses vários estudos mostram que o resultado é a generosidade linguística dos mundos escritos supera significativamente a dos universos orais. Então é muito superior a você ler um livro, mesmo um livro infanto-juvenil para criança, é muito superior você ler um livro desse para uma criança, e uma criança está lendo, do que ela assistir um vídeo, assistir um filme, assistir um documentário mesmo, né? Não que você não possa fazer isso, mas nada substitui a leitura. É muito mais complexo linguisticamente, ela aprende muito mais palavras num material impresso. Né? Tem até exame de palavras raras que são encontradas, então você encontra muito mais palavras raras num livro até infantil do que numa conversa, num vídeo educativo, nas redes sociais. Quer dizer, ela desenvolve muito mais lendo um livro, basicamente, né? Tem uma parte aqui que ele critica bastante também, que hoje tem muito isso, né? Da ideia do Google It. Quer dizer, já que tem o Google, tem um chat GPT, eu não preciso mais aprender. Eu simplesmente vou lá e digito e busco a informação que eu quero. Não preciso mais aprender isso. Para que eu vou perder tempo a aprender como fazer um cálculo? Vou lá e jogo na internet. Né? Então ele fala o mito do conhecimento inútil. Não existe isso. Né? Então, eu quero até ler uma parte aqui que ele fala, que é interessante, aqui sobre isso. Ele fala assim, compreender não é tudo. Né? Quer dizer, você simplesmente jogar lá e, entendi a coisa. Também é necessário pensar, o que não é fácil quando não temos nenhum conhecimento sobre o qual nos basear. Então a gente tem que construir as bases do pensamento. A menos que consideremos que nossos filhos em breve poderão simplesmente parar de pensar, uma vez que esse traço fundamental de sua humanidade também poderá ser assumido por inteligências artificiais,
do quais o famoso ChatGPT é um poderoso precursor? Especialistas bem versados podem nos perguntar se é realmente necessário que a educação nos ensine a pensar quando a gente tem no bolso um smartphone ou eventualmente um chip eletrônico na nossa cabeça, que pode fazer isso por nós em 15 milissegundos. Que belo projeto, ele diz ironicamente. Deus Murger é muito irônico. Um rebanho de indivíduos sem cérebro que terá transferido para as máquinas seu poder de compreender e pensar o mundo. Né? É isso que a gente está fazendo, a gente está terceirizando a nossa mente, o nosso conhecimento. Né? A gente está passando para as máquinas. Então, o que é que está acontecendo? Não é que as máquinas estão ficando, se tornando superiores a nós, ao nosso pensamento. Nós é que estamos nos inferiorizando à máquina. Né? Então, isso é muito forte. Aí na parte 3, raiz da leitura, né, a importância fundamental das experiências precoces, né, então aqui ele martela novamente a ideia de ler para os filhos, começar cedo e terminar tarde, né, ler a leitura compartilhada, ler a leitura em voz alta é uma coisa que eu prezo muito com os meus filhos. Tem dias que realmente as crianças estão agitadas, né, então lá ficam fazendo, às vezes de picuinha ali, um com o outro, né, e aí eu fico, não, chegou um momento que eles não querem mais, mas é raro, às vezes acontece, sei lá, uma vez por mês, uma coisa dessa, ou menos, com menos vezes isso, né? Frequência. Mas aí converso, a gente retoma. E é tão bom isso, é tão bom quando acontece isso. E assim, meu filho mais velho tem 14 anos. Eu vou ler com ele o máximo possível, não quero parar nunca. Né, de ler com ele. Vou ler até ele sair de casa. Né? É tão gostoso isso, tão prazeroso ler junto. Né? E ele fala aqui no livro, retarde o máximo possível. Né? Leia para os seus filhos o máximo possível de tempo. Né? Porque realmente você não cessa de aprender coisas novas, palavras novas. Né? Ele fala aqui uma média de que em 30 minutos de leitura compartilhada por dia, entre 1 a 5 anos, por exemplo, né, você vai lendo uma criança de 0 até os 5 anos, representa 1,6 milhão de palavras ouvidas. Isso com 30 minutos de leitura compartilhada por dia. Né? Nenhuma situação gera uma profusão verbal tão grande. Né? Porque você está lendo, nem a conversa, às vezes você faz aquela conversa de o baby talk, né, com os bebês, não sei o que, agora você lê um livro, nada substitui isso, nada, a criança aprende muitas, é muito rico, pensa a quantidade de palavras que uma criança vai aprender, né, se ela continuar ouvindo, né, uma leitura dos seus pais ou de alguém, de um adulto, né, até, sei lá, 14, 15 anos, né, é impressionante. E ele fala assim, os benefícios vão além da linguagem, desenvolve atenção, porque a criança tem que ficar prestando atenção, né? Estabelece habilidades socioemocionais, ele vai falar mais disso lá para frente, num outro capítulo. Capacidade de regular as emoções, porque ela entende como são as emoções. Às vezes você está lendo, né, um livro lá e fala, a pessoa está com raiva e descreve isso, e a pessoa, poxa, então, realmente, né, olha como ela sentiu e tal, né, eu já senti igual, né, então tem essa habilidade de empatia, né, desenvolve, habilidade de seguir regras sociais, controle da impulsividade, porque ela tem que, né, ficar mais calma e aguardar ali, né, retarda o benefício, né, porque ela tem que ouvir a história até o final, não dá para cortar. A hiperatividade também, devido a essa imposição que se tem de um ambiente tranquilo, né, a criança vai se acomodando ali, né, vai aprendendo. A gente tem que treinar ela para ela ficar ouvindo, então ela vai desenvolvendo isso. A gente sabe que a gente tem muitos problemas de hiperatividade hoje, então, né, a leitura compartilhada é um remédio para isso. Né? E ele fala que é bem importante nessa leitura compartilhada ter 3 princípios, tá, que você vai seguir para você ter um bom momento de leitura compartilhada. Interação, repetição e prazer. Interação no sentido de que você está lendo e você, claro, você vai falar para as crianças, não fique interrompendo todo momento, mas a criança pode interromper. Né? Você lê uma palavra, o que quer dizer essa palavra? Outro dia nós estávamos lendo Senhor dos Anéis, e chegou uma parte, eu li que o personagem lá fala, um belo dia cinzento. E aí meus filhos pararam, peraí, como assim? E foi gostoso, né, a gente ler, porque às vezes a gente está lendo também, a gente passa batido mesmo nessas coisas, né? E meus filhos falaram, por que ele está dizendo que é um belo dia cinzento? Daí eu falei, olha, né, o Tolkien é um autor inglês, lá, né, o céu normalmente sempre está cinza os céus, né, então são raros dias. Então para eles, né, é um belo dia cinza.
né? E foi legal a gente falar isso, né? Enriqueceu muito, né, o livro. Então é importante essa questão da interação. Depois a repetição, você lê várias vezes os mesmos livros, né? Quanto menor, você acaba lendo várias vezes. Ah, vamos lá de novo, né? Meus filhos tinham um que era alguns livros, né, que eles eram favoritos. Lê de novo, lia de novo. Tem que ter essa repetição mesmo, é extremamente importante. E ler por prazer. Né? Então você não vai chegar lá e ler, ah, tá, agora é leitura compartilhada, que saco, né? Vamos lá, só cumprir a obrigação. Não, você tem que sentir prazer. Então escolha livros também, né, que você tenha prazer. Claro que no começo você vai ler livros infantis que, né, mas às vezes você lê e você gosta, né? Mesmo assim, você lê lá. Tem alguns livros do Tolkien, por exemplo, pequenininhos ali, né? Que ele escreveu também para as crianças, cartas do Papai Noel. Você lê e você se diverte também, né? Então tem que ter esse prazer, você lê com prazer, que a criança também vai gostar, né? Você vai desenvolvendo isso, né? Então é extremamente importante isso, você dar o exemplo também. Eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. Então, os livros não são insubstituíveis para você adquirir conhecimento, além dessas habilidades outras. Às vezes as pessoas falam, agora com a internet e tal. Não, a internet é muito desorganizada, né? Então, se você não tiver antes lido, desenvolvido, então muitas pessoas grandes empresários, grandes CEOs das grandes corporações, eles falam antes de meus filhos terem redes sociais, antes deles terem celulares, isso o Bill Gates falava, o Steve Jobs falava, antes deles terem aparelhos, né, celulares, smartphones, eles vão ler. Por quê? Porque sem essa habilidade desenvolvida antes, você vai chegar na internet, você não sabe pesquisar, você não sabe fazer perguntas. Né? Até estão falando que o chat GPT é ruim nesse sentido, porque as pessoas não sabem fazer perguntas. Elas chegam lá, faça tal coisa, responde. Então, o chat GPT dá respostas ruins. Então, para você pesquisar bem, usar bem o chat GPT, inclusive, né? Não que você não possa usar bem a internet, você precisa desenvolver essa habilidade, desenvolver o pensamento. O livro ele está estruturado, foi feita uma pesquisa muito forte. Às vezes você vai lá usar um Wikipédia da vida, mas não teve uma pesquisa tão grande. Tem vários colaboradores, mas vezes, qualquer um pode pegar lá e editar, você vai ver besteira escrita lá. Então, leia livros. Então, vão lá e voltem para os livros. Então, os livros são um pré-requisito para você navegar de maneira produtiva na internet. Inclusive tem estudos aqui que ele fala da questão, né, sempre tem essa questão do eletrônico, né, do livro eletrônico versus o livro de papel. Você pode ler livros eletrônicos, mas o livro de papel ele é bem melhor. Né? Você consegue reter melhor as informações, tem vários estudos. Marianne Wolf, que eu já, inclusive, comentei esse livro aqui no canal, né, O Cérebro do Mundo Digital, livraço, vale muito a pena ler também. Então, você pode aprender a ler, né, desenvolver bem a sua leitura no mundo digital, mas os livros de papel são insubstituíveis, tá? Nesse sentido, inclusive, de você ler melhor, reter melhor, mapear melhor um livro, você lê, às vezes você sabe, tá naquela parte, porque, né, mais ou menos naquela posição do livro, porque é bem mais fácil fazer isso no livro, tá? E aí, a parte 5 ele vai falar só sobre o Desmurger, vai falar só sobre os múltiplos e duradouros benefícios, né? Ele vai falar do desenvolvimento intelectual, emocional, social, né? Então, é muito legal, né? Que ele vai trazendo muitos dados, né? Nesse sentido. E a capacidade também, né? De leitura, de palavras que a gente vai aprendendo com os livros, né? Questões que a gente vai vivendo, né? Quando a gente lê um livro, a gente vive 1000 vidas. C.S. Lewis falava isso, né? Através de um livro eu posso viver 1000 vidas, né? Posso viajar 1000 lugares sem sair do lugar, né? Então, essas vantagens que os livros trazem, né? Inclusive as obras de ficção, elas desenvolvem essas habilidades socioemocionais. Então, dê para os seus filhos livros. Né? Então, ele vai mencionar alguns estudos de neurociência, por exemplo, que quando a gente está lendo, a gente tem alguns neurônios específicos que são ativados. Então, quando a gente está lendo, por exemplo, palavras como vômito, né, ativa áreas de nojo no cérebro. Palavras do campo sensorial, como a campainha, ativa regiões cerebrais relacionadas ao processamento de sons. Então, isso vai desenvolvendo também, né? Também desenvolve empatia, o autoconhecimento, né? Então, é fundamental. Isso a gente precisa estimular, né, a leitura nos filhos. Como fazer isso? Dá livros. Enche a sua casa de livros. Né? Então, coloque estantes
né? As crianças vão olhar aqueles livros, elas vão sentir curiosidades para ler aqueles livros, né? Mas claro que a gente precisa ter alguns princípios, algumas mudanças. E aí ele vai falando disso no epílogo, né? Que como fazer da criança um leitor. É um dos capítulos mais pessoais, ele coloca o exemplo dele, e é muito legal que a gente se enxerga, né? Como você se tornou um grande leitor, ou como você se tornou um leitor. Né? O que teve na sua vida que fez a mudança? Eu, por exemplo, na minha vida, meus pais, né, não tinham o ensino superior, eles estudaram, né, pouco tempo na sua vida, mas depois meus pais tinham alguns livros, né, na casa. Poucos, mas tinha alguns, tinha enciclopédia, então, inclusive um dos volumes da enciclopédia de história eu guardo até hoje. Né? Então existiam livros, mas aí na escola, biblioteca, eu ia na biblioteca, então não é desculpa que o livro é caro, que você não vai incentivar seu filho a ele. Vai na biblioteca da sua cidade, né? Leva seus filhos lá, né? E dê livros. Hoje a gente fala assim, um livro tá caro, mas a gente gasta em um monte de outras coisas, né? Hoje aí, sei lá, você vai comer um hambúrguer, você gasta tranquilamente R$ 40, né? E você encontra livros, você vai no sebo, você encontra livros mais baratos. Então, compre livros, encha sua casa de livros para os seus filhos, né? Mas aí ele fala assim, nesse epílogo, três maneiras práticas para enraizar a leitura nos hábitos da criança. Primeiro, valorizar a leitura. Tá? A gente vive num país que não valoriza a leitura. Fala mal dos livros, fala, para que eu vou ler? Né? Os próprios pais, adultos, governantes, tem muitos péssimos exemplos aí. Né? Então, dê o exemplo em casa, você valorize os livros, você mesmo leia, né? Não adianta você falar, filho, você tem que ler se você fica o dia inteiro no celular. Né? Fica o dia inteiro assistindo Netflix, streaming. Não, dê o exemplo, leia para os seus filhos. Eles vão olhar aquilo e, caramba, por que é tão gostoso? Né? Eu quero também participar disso. O prazer é importante, né? Já foi mencionado. Então você escolha livros bons. Às vezes você dá um livro para o seu filho que ele não gosta. Você não descobriu o gosto. Né? Os filhos têm gostos diferentes. Cada pessoa é um indivíduo específico. De repente ele descobre. Né? Meu filho, por exemplo, gosta de histórias com dragões. Tá? Então ele começou lá com Como Treinar Seu Dragão. Toda a série leu. Depois ele descobriu outros. Né? Wings of Fire. Né? E aí coleção gigante, 15 livros, nem tem todos em português, mas ele foi lá, se empolgou com ler, e eu, às vezes, fui lá comprando, só tem até o quarto livro, né, Asas de Fogo, só tem até o quarto livro traduzido, depois, né, ele foi querendo ler mais, teve alguns que eu tive que comprar importado e tal, foi caro, eu falei, não, eu vou o preço, né, não compensa demais isso. Às vezes você paga lá num livro, mas que aquele livro vai marcar, paga R$ 100, né? Mas que aquele livro vai ser marcante para ele, vai transformar a vida dele. Né? Então, lê por prazer. Você mesmo, às vezes você não gosta de ler. Eu sempre falo isso. Se você não gosta de ler, é porque você não descobriu o livro certo. Né? Então, converse com pessoas que gostam de ler, peçam indicação, né? Podem pedir indicação para mim também. Olha, eu gosto desses temas, né? E eu posso te indicar livros. Né? Eu acho que qualquer pessoa aí que você acompanhe, que gosta de ler livros, pode te indicar um livro. E às vezes você vai ler um livro e não vai gostar, né? E vai procurando. Daqui a pouco você acha, né, o tipo de livro que você gosta. E por último, a questão digital. Né? Maneira prática para enraizar a leitura como um hábito na criança é diminuir o digital. Hoje é o grande mal, ele falou, né? O elefante digital, onipresente. Tem que reduzir. E aí, com essa redução, a criança, não adianta você querer achar que uma criança vai desenvolver o hábito da leitura se você deixa a criança jogar 4, 5 horas de tela todos os dias. Usar 5 horas de tela todo dia. Ela não vai ter tempo, não cabe na rotina da criança. Então reduza. Né? Não dê tela todos os dias, talvez reduza ali para 1 hora, 2 horas no máximo, né, de tela. E a criança vai fazer o que nas outras horas? Vai brincar, vai ser criativa, vai ler. Tá? Então, é importante o tédio na vida da criança, né? Que nesse sentido a criança vai procurar atividades. E aí você pode estar lá, né? Estante de livros está lá piscando para ela. Tá? Então, assim, fiz um vídeo longo porque realmente é um dos livros favoritos desse ano. Com certeza vai ser um dos livros favoritos da minha vida. Eu vou ler muito mais vezes e me incentivou demais, ainda mais incentivar meus filhos a ler, a incentivar outras pessoas a lerem, né, a realmente falar para outras pessoas, olha, faça seus filhos ler. Né? É maravilhoso o que os livros podem trazer de benefícios para a vida do seu filho, tá? Então fica a dica desse livraço do Desmurger, mais um, né? Ele fez de novo,
né? Ele fez de novo, escreveu mais um livraço. Faça-os ler, do Desmurger, livraço, vale a pena ler e vale a pena colocar em prática os conselhos que ele põe aqui.